Graça e paz, meus queridos. Eu estou aqui com o professor Luiz, que também é pregador itinerante. Então nós vamos falar sobre pregação e pregadores. Ele é da Assembleia de Deus e ele também faz muitos trabalhos de pregação em vários lugares. Então hoje eu vou entrevistar ele e vou falar com ele um pouco aí sobre pregação. E você fique atento aí, porque isso também pode ser muito útil para o seu ministério. Então, muito bem, vamos lá. Vamos falar de pregação. Primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre por que a área da pregação? Por que essa área? Tem tantas coisas na igreja que a gente pode fazer, mas como é que foi sua história aí na área da pregação? Por que Deus te chamou para isso? Sim, pastor Flávio, quando eu iniciei assim no ministério, eu tinha muita vontade de cantar, né? Eu tinha um apreço muito por cantar, assim, tinha algumas referências já dentro da igreja de pessoas antigas que cantavam. Meu sonho era cantar, só que eu nunca tive uma voz, assim, que fosse algo... Então eu orava a Deus com intensidade, assim, Deus, eu tenho um desejo de cantar, eu quero ser um cantor. E comecei ali, né, tentar cantar, só que não saía de jeito nenhum. E aí um belo dia eu comecei a pegar a Bíblia para ler, comecei a ler, e aquilo começou a queimar no meu coração, só que eu não tinha ainda um interesse de pregar, não entendia muito o que era pregar. Sim. E conforme foi se passando o tempo, eu tive algumas oportunidades, e aquelas primeiras oportunidades que a gente se frustra um pouco, né, até que no primeiro convite, primeira igreja que eu fui pregar, no bairro ali do Pombal, para a glória de Deus, eu preguei uma alma para Jesus. Então, aquele momento que a alma vem até o altar, a moça veio chorando até o altar, Sim. Ali Deus confirmou, tipo, eu te chamei para isso, te chamei para restauração de vidas. Então, ali eu tive certeza de que Deus não me chamou para ser um cantor. Sim. Sim, um adorador, claro, mas não um cantor, mas sim um pregador, um mensageiro de Deus. Dali para frente você não quis saber de cantar mais? Nunca mais, porque eu já tinha, e aquilo queimava no meu coração, né? Sim. De sempre querer fazer mais. Até hoje, acho que essa chama, ela permanece aí acesa. Eu perguntei isso porque, assim, tem muita gente que quer ser pregador, mas não tem a convicção de que é isso que Deus chamou. Ele quer, mas Deus não confirmou, Deus não disse. É essa área que eu vou fazer você atuar, né? E a gente sabe que é o Espírito Santo que dá os dons a quem Ele quer para atuar aonde Ele deseja. Então, tem muita gente que está vendo várias pessoas pregando, eu quero pregar também, mas será que tem um chamado para isso? Né? Eu acho que tem que ter essa experiência de falar assim, não, tudo mostra, e Deus me mostrou de diversas maneiras, que esse é o caminho que Deus quer para minha vida. Porque você queria cantar, né? Queria cantar. Você estava insistindo numa área que não era a área que Deus queria. É muito importante e interessante a gente falar sobre isso, como aconteceu comigo, que antes do altar do púlpito, eu comecei lavando o banheiro da igreja, cuidando da limpeza da igreja, dos materiais de higiene. Não começou pregando já, né? Não, servindo a Santa Ceia como diácono, ainda que eu não seja, mas tive as experiências ali de servir a Santa Ceia já. Então, é todo um serviço até o altar. Começa das coisas simples, eu lembro dos meus primeiros dias assim na porta, eu ficava feliz de ficar na porta, sabe? De recepcionar os irmãos, lavar o banheiro, lavar a igreja. No dia que tinha faxina na igreja, eu vinha ajudar os irmãos a lavar. Então, assim, começou ali o serviço até o ministério. Então, acho que para os novos convertidos, pessoas que têm o interesse em entender que primeiro servir, para depois o altar. Né? Acho que eu ouvi uma frase que fala sobre isso, que o autor ele falava acerca de que antes do microfone vem uma bacia e uma toalha. Um balde e uma toalha. Então, servir primeiro, depois o microfone. Então, acho que isso seria importante a gente estar falando, né? Às vezes a pessoa pensa que o ministério é viagem, só o glamour, né? Não, o nome estampado. Os cartazes, os banners. Isso é depois de um serviço, de uma estrutura com Deus. Legal, que você primeiro falou da vocação, né? O chamado para isso. E agora entender que pregar é servir, né? Servir. E o serviço começa lá, talvez em outras funções, né? Até que você chegue num púlpito ou diante de pessoas em um outro lugar, assim, que não precisa ser exatamente no púlpito. Isso. Mas você entende que quando você está pregando, você está servindo, né? Isso. Você está ali a serviço do reino, prestando um serviço. Do evangelho para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Exatamente. Não é eu sou a estrela e vocês vão agora ver a minha apresentação e o meu show, né? Eu costumo dizer que são dois tipos de mensagem. A que Deus prega com você e a que você prega sozinho. Eu já provei das duas. Porque eu já cheguei um dia de achar que eu estava preparado, não estudei direito, não orei direito, fui pregar. E é como se você estivesse correndo numa esteira. O povo não reage, a mensagem não flui, as pessoas não glorificam a Deus e você fica ali. Não vai. Mas quando você se prepara, ora, se dedica no estudo, jejua, é como se Deus estivesse pregando com você. Tudo flui, fica mais leve, as pessoas recebem a mensagem. Se tiver pessoa que vai chorar, vai falar em línguas,
se Deus te quiser batizar, salvar, isso é consequência do culto. Sim. Mas quando Deus está com você na mensagem, é outra coisa. Eu quero já, então, aproveitar que você falou sobre ter a mensagem ali, ter a direção de Deus. Fala assim, brevemente, assim, como é que você prepara a sua mensagem? Bom, eu, geralmente, quando a igreja não me dá um tema, a igreja que me convida, eu oro a Deus, pedindo a Deus uma mensagem que venha a ser direcionada para aquela igreja, para aquele momento. E aí eu me preparo no período, 10 dias, 15 dias de oração, jejum por aquele culto, por aquele congresso, por aquele evento, e medito na palavra. Eu tenho uma fórmula que eu trabalho durante esses quase 6 anos, 5 anos que eu ministro pela misericórdia de Deus, a palavra, que eu leio o texto de certa forma repetidamente. Ou seja, eu leio, releio, para me entender realmente o que Deus quer falar com a igreja dentro do texto. Sim. Né? Porque ali 2 vezes o texto, tá bom. Fico 10 dias. Se fosse uma imersão, né? Isso. Entrar no texto mesmo. Se são 10 dias que eu tenho, eu vou ficar os 10 dias lendo, relendo o texto ali, pegando um comentário bíblico, alguma coisa que possa me ajudar a fluir, mas eu preciso entender dentro do texto, dentro do tema, o que Deus quer falar para a igreja. Então é um processo que demanda tempo, né? Mas Deus sempre abençoa. Muito. Isso aí você já mostra que pegar sermão pronto da internet não vai dar muito certo, né? Não dá. E outro erro que os pregadores fazem, os pregadores mais novos, assim, que eu vejo muito, é ver pregações e pegar o tique, trejeitos sim, do outro. Sim. E muitas vezes pega a mensagem que está pronta. E aí, quando você vai ver... Não vai fluir, acho né? que eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Bom, eu tenho uma outra pergunta interessante aí para vocês. Sim. E é assim, como que é essa vida de pregador itinerante? Eita. Olha, são 5 anos. Eu costumo dizer que há 2 eu tenho entendido o que é isso. Há 5 anos eu prego de forma ininterrupta a palavra, mas há 2 anos eu consigo entender. O que seria entender? A questão que se passa. Você, primeiramente, valorizar seu ministério, você honrar a Deus e você ser íntegro. São 5 anos, eu não poderia começar bem e terminar mal. Nesses 5 anos, eu tenho que ser o mesmo. Se eu quero atingir 15 anos, 20 anos pregando, eu tenho que ser o que eu sou nesses 5 anos, daqui 20 anos. Então o desafio é você manter a essência. A essência. É o meu maior desafio agora. E o que eu digo de entender é na questão do quê? Por exemplo, o cenário que eu prego hoje, pela misericórdia de Deus, é igrejas pequenas e igrejas grandes. E muitas das vezes a igreja pequena vai olhar para você e vai dizer, não, eu te dou uma oferta para você pagar um Uber, para você se locomover, colocar gasolina no carro. E a igreja grande não vai olhar dessa forma. Aí você diz, mas a igreja pequena tem mais dificuldade de se manter, né? Ela deveria não pagar e a igreja grande tem. Então, é uma coisa que eu estou tentando conceber isso. Por que acontece isso? Né? Isso faz parte do ministério, porque Deus ele vai te ver como um mensageiro. Você não pode olhar essa questão, eu não estou sendo valorizado, Deus, vou parar. Sim. Né? Então, o meu maior desafio hoje... Passar por todas essas coisas e continuar, né? Isso, é entender isso. E entender que, amém, se Deus quiser fazer seu nome ser grande na internet, no Instagram, amém. Se não, se for para você ter 1000 seguidores, amém também. Sim. Sabe? Que é uma coisa que hoje eu vejo que os jovens se preocupam muito. Meu vídeo bateu, visualizações, sabe? Sim. Poxa, ganhei quantos seguidores com esse Reels aqui, com esse Reels aqui. Em vez de focar mais na mensagem, tá preocupado com os resultados daquele vídeo que ele postou, né? Os resultados. Então, acho que o meu desafio agora nesses 2 anos tem sido isso. Me encontrar, sabe? Encontrar, entender. E esses desafios vão acontecer, é normal. Sim. Mas eu tenho o que eu te falei, manter a minha essência. Você acaba pregando em vários lugares, você vai conhecendo outros pregadores itinerantes também, né? Sim. Querendo ou não. Sim. E assim, você lembra de alguma coisa que você viu em outros pregadores que você falou assim, puxa, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não vou seguir? Sim. Eu tenho muitos amigos, assim, pregadores. Eu gosto muito deles, amo muito a vida deles. Mas uma coisa que eu pego é assim, o pregador, eu tenho que ver ele, o que ele fala no altar, ele tem que ser dentro da casa dele. Então, meus amigos pregadores, graças a Deus, o que ele é no altar, ele é na casa dele. Sim. Sabe? Respeita, não agride a mulher, não grita com a mulher, não xinga, não fala palavrão, trata bem os filhos. Então, acho que isso é o lado bom. O lado ruim que existe, infelizmente, muitos... Isso, assim,
não só falando de Diadema, colocando fora, assim, São Paulo, Brasil, muitos hoje comercializando, como a gente estava comentando fora aqui do vídeo, comercializando a palavra e a questão do comprometimento com a igreja. Por exemplo, eu tenho muito isso. Se a igreja me dá um tema e fala assim, olha, você vai pregar no tema, o culto começa às 7h30, 7 horas, 8h10 eu estou passando para você. Eu tenho o comprometimento de chegar no horário. Ainda que aconteça qualquer coisa, meu carro, sei lá, tem algum problema, eu não consigo ir de Uber, mas eu tenho que chegar no horário. Então, eu acho que é uma coisa que eu prezo muito, né? E eu vejo muitos pregadores chegando só no momento que vai pregar. Eu discordo disso. Eu gosto de chegar, de preferência ali no hino da harpa ali, para mim sentir a igreja, eu ver os grupos cantando, até para mim ver se a mensagem realmente está batendo, porque às vezes você vai pregar sobre milagre, só que o culto inteiro os louvores estão falando sobre adoração. E aí? O culto todo está falando sobre perdão, e você vai trazer uma mensagem sobre milagres, sabe? Então, eu gosto da questão do horário, você chegar no horário. Eu digo que a questão do horário tem vários benefícios. Acho que o primeiro é a sua própria imagem. Puxa, o pregador chegou no horário, é uma pessoa de compromisso. Então, antes de você falar qualquer palavra lá em cima do altar, as pessoas já estão te vendo com bons olhos. Porque quando o culto começou, você já estava lá orando com os irmãos, por exemplo. Uma outra coisa que você percebe é que quando você chega no horário, está ali com os irmãos desde o começo do culto, você começa a perceber como é que as pessoas daquele ambiente, daquele lugar se comportam. Porque itinerante, um dia está na igreja pentecostal, né? Outro está no anel pentecostal talvez, está numa igreja tradicional, numa igreja de bairro, numa igreja de centro. E as pessoas vão se comportando de maneiras diferentes, a linguagem delas pode mudar. E você começa a captar, né, como que elas falam, elas conversam, como elas reagem ao culto, né, diante dos louvores, diante de um testemunho de alguém. Ali você cria até conexões novas, o Espírito Santo te dá até uma inspiração ali naquele momento, né, para trazer coisas que você ainda não tinha percebido. E não tinha como perceber antes mesmo. Não tinha. O que você diria a quem está querendo ser pregador itinerante? Nossa. Qual o seu conselho aí para essas pessoas? Ótima pergunta. Porque hoje são tanto mulheres quanto homens que estão nessa jornada aí. Sim. Começo de tudo. Aquilo que a gente abriu falando aqui. Ter certeza de que o Senhor te chamou para isso. Para você não se frustrar. Se não tiver essa convicção, nem vai, né? Não vai. Porque... Mesmo que tenha, sei lá, uma agência de pregadores te chamando aí, né? Não. Segundo, ter uma vida de oração. Amar a palavra de Deus. Amar essa palavra, sim. Porque se você gostar... Não é o suficiente. Não vai dar certo. Tem que amar. Sim. Amar é se debruçar, ler de madrugada, ler com tempo, sem tempo. Amar a palavra. E ter uma vida com Deus, íntegra. Porque não vai ser fácil. O inimigo das nossas almas, ele luta constantemente para nos parar. Para parar pessoas que têm esse tipo de chamado, assim como o seu, que é um chamado pastoral. Então... tá disposto a isso também, comprar briga. Muitas das vezes você vai comprar briga de uma igreja, vai comprar briga de pessoas que vão estar ali. E, por fim, na minha concepção, entender que você é um mero mensageiro. É a mensagem que faz, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que salva. Você é apenas um mensageiro. Nada mais que isso. Deixa aí suas contas nas redes sociais, Instagram. Sim, eu tenho Instagram. Meu Instagram mais ativo é junior.rosario. Lá eu posto, tem vários vídeos meus, pedaços de pregações lá. A gente vai divulgando também alguns cultos que nós somos convidados para ministrar. E por enquanto é isso. Mas eu tô pensando até no YouTube também mais pra frente aí, pra estar divulgando, porque é bênção. Fechou. Então, é só vocês entrarem lá então no Instagram dele, segue, acompanhe. E se você também quiser entrar em contato com ele, que número como entra em contato? Pelo Instagram mesmo? Você tem Pelo Instagram, eu passo meu contato. Não tenho assessoria, sou eu mesmo. Perigueiro, sou eu mesmo que vou atender. Fechou, tá bom? Então é só pelo Instagram, você entra em contato, quiser agendar, quiser conversar, quiser até mesmo saber mais sobre pregação, você pode falar com ele e também pode falar comigo aqui pelo canal mesmo, na descrição aqui. Você pode deixar o seu comentário, pode deixar a pergunta, pode colocar sugestões de outros vídeos, tá? Quem sabe a gente não venha falar novamente sobre esse assunto, porque assunto de pregação, rapaz, é o que mais tem e a gente falaria aqui por horas, tá? Então, obrigado por tudo. Deixa aí o seu like, deixa também o seu compartilhamento e se inscreve no canal, porque a gente sempre está falando de pregação
por aqui. A gente é novo, né, nesse negócio de rede social. É novo. Mas eu vou pegando um jeito e você também. Também. Fique na paz do Senhor Jesus.